bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço do CEF para trazer algumas reflexões em cima de ensinamentos de Jesus. O tema hoje é boa leitura, fé raciocinada, e eu separei alguns trechos do Evangelho para a gente refletir. Mas antes, vamos fazer uma breve elevação para facilitar as nossas reflexões em cima do texto de Jesus. Então, com os olhos fechados, para facilitar a concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, e assim, unidos em espíritos, porque estamos pensando e sentindo as mesmas coisas, vamos aproveitando este momento para agradecer a todos os espíritos amigos e, em especial, aos nossos mentores, que nos têm ajudado na caminhada evolutiva que fazemos neste plano. Vamos nos sintonizando agora com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, como o de Jesus. A Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos mais, que possamos distribuí-las de maneira farta, essas bênçãos de paz e de amor a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós viver de maneira cristã no nosso dia a dia, para que assim possamos motivar, incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora vamos nos sintonizando com nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, e como forma de materializar este nosso agradecimento, vamos oferecendo ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então vamos aos trechos do Evangelho que eu separei para a gente poder refletir. O primeiro, eu falo da importância, do valor de ter fé naquilo que Jesus nos ensinou, fé no nosso Pai Criador, fé na divina providência. Então vamos à leitura. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te curou.
E desde aquele momento, a mulher ficou curada. Esse trechinho está em Mateus, capítulo 9, versos de 20 a 22. Agora eu trago um outro texto, também de Mateus, que nos fala sobre os falsos profetas que proclamam falsas verdades. Então vamos lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou dos figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse trecho está em Mateus, capítulo 7, versos de 15 a 20. Bem, e agora eu trago um texto de João, onde ele ressalta a importância da verdade, da busca pela verdade, pelo conhecimento. Então vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse trecho está em João 8, capítulo 31, desculpa, verso 31, 32. Bem, feitas as leituras, vamos às reflexões, né? Bem, começando aí pela questão da importância da fé. Jesus, no trecho onde ele cura a mulher que sangrava, deixa bem claro que a fé no divino, a confiança no Criador, na sua justiça divina, faz toda a diferença em nossa vida. E precisamos buscar essa fé, porque isso, então, nos empodera e nos facilita a caminhada evolutiva. Agora, é importante que nós busquemos obter uma fé robusta, uma fé que não esteja baseada em mistificações, uma fé que não seja idólatra, uma fé que compostas de verdades raciocinadas, refletidas, na verdade, uma fé baseada em conhecimento. Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, se não me engano, item 7, que a nossa fé deve ser inabalável. E ele fala mais, ele fala que para essa fé ser inabalável, ser robusta, a nossa fé tem que ter condições de enfrentar, encarar face a face a razão, a ciência, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, para que essa fé realmente não seja baseada em dogmas, em mistificações, em idolatrias, em falsas verdades, nós precisamos buscar o verdadeiro conhecimento. Não aceitar de pronto tudo o que nos falam, tudo o que vemos ou ouvimos. Precisamos refletir, precisamos questionar. Porque não é o acúmulo de informação que nos traz o conhecimento, que nos amplia a consciência. É a informação refletida, pensada, questionada. É essa informação
que nos faz crescer em espírito, crescer em consciência. Informação refletida. Quando a nossa fé é baseada em conhecimento, fica tudo mais fácil. A fé robusta é aquela fé que crê no Criador porque confia na sua lei maior de causa e efeito e, por isso, aceita a justiça divina. A justiça divina vai nos premiar de acordo com os nossos méritos e deméritos. Então, eu preciso buscar essa fé no divino, porque ele é a causa primeira, como nos diz o Livro dos Espíritos, na sua primeira questão. Não existe efeito sem causa. E a causa do universo manifesto à nossa volta, inclusive nós mesmos, é esse divino. Então, num primeiro momento, se eu não consigo definir o divino por ser um ser relativo e, por isso, limitado a não entender de forma plena o absoluto, eu posso basear minha fé no divino nessa relação de causa e efeito, do divino sendo a causa primeira, procurando sentir a sua existência, a sua presença em tudo que me cerca, incluindo a mim mesmo. Agora, para todo o resto, a minha fé deve ser raciocinada, deve ser robusta, deve ser baseada em conhecimento. Até porque isso facilita a minha robustez da minha fé. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele nos apresenta o método CUI, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, onde ele fala que é necessária a múltipla constatação de uma informação para que assim possamos descrutinar, possamos vislumbrar, entender o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Como a ciência formal, o método científico, não consegue estudar aquilo que não é matéria, aquilo que não é visível, mesmo com instrumentos, a única forma de nós verdadeiramente, sem lucubrações mentais, sem delírios, descobrirmos, revelarmos a nossa vida espiritual, os fatos de nossa vida espiritual, só mesmo utilizando, fazendo uso da múltipla constatação. Que significa que, se nós ouvirmos algo, lermos algo, nós precisamos buscar a múltipla constatação. Não importando a origem, se algo nos é revelado em um livro, em um vídeo, alguém nos fala de algo, nós não podemos aceitar essa informação de pronto. Por mais confiável que julguemos
a fonte. Ela pode estar enganada de boa fé. Ela pode ter uma visão equivocada, que imagina estar certa. Nós precisamos buscar outras revelações, outras fontes dessa informação que corroborem a primeira informação recebida. De uma outra forma, se o médium, através de uma psicografia, através de uma sessão espírita, de psicofonia ou de fala direta, ou se um palestrante nos traz uma informação, ou se ouvimos e vemos um vídeo no YouTube, nós temos que procurar buscar a veracidade dessa informação em outras fontes. Se possível, essas outras fontes não devem conhecer a primeira fonte. Se possível, de outros locais, de outras religiões. Porque uma verdade não pertence somente a uma determinada religião, a um determinado grupo de pessoas. Se é uma verdade, essa verdade vale para todos os espíritos, independente de religião, de cultura, de local. E hoje nós estamos bombardeados o tempo todo por informações das mais diferentes origens, que nos são colocadas como verdades. O tempo todo é assim. Daí, né, as já famosas fake news. O alerta de Jesus para cautelarmos, na segunda leitura que eu fiz, é justamente por isso. Porque são tantas as informações que nos chegam, como se fossem verdadeiras, se colocando como verdade, que se nós não questionarmos, não buscarmos a múltipla constatação, não aplicar o método CUI que Kardec nos traz, o risco de nós estarmos mistificando, idolatrando, assumindo como verdade falsas verdades é muito grande. O fato é que a verdade, ela existe, ela é algo de absoluto, mas nós somos seres relativos. Então, a compreensão que nós temos dessa verdade é sempre uma parte da verdade absoluta. Nós podemos nos aproximar dessa verdade absoluta, mas por sermos seres relativos, nós estaremos sempre limitados a um ponto de vista, a uma visão. E é por isso que nós precisamos buscar outros pontos de vista independentes, outras visões, para partir desta forma de estudar, de refletir, possamos construir a nossa verdade, a nossa concepção do mundo. E aí ampliarmos a nossa consciência. Porque o universo é do tamanho da nossa consciência.
do que conhecemos. Nós ignoramos aquilo que não vemos, aquilo que não percebemos, aquilo que não conhecemos. Então eu preciso, como Jesus nos fala na terceira leitura, buscar a verdade, buscar o conhecimento. Porque ela vai nos libertar das falsas verdades, deste mundo de aparência, de faz de conta. Aonde os espíritos representam papéis, dependendo do local onde atuam e como atuam. Isso não é errado, faz parte da experiência na matéria, da vivência na matéria. O que nós precisamos é construir a nossa verdade e é para assim ampliarmos nossa consciência. E isso é algo interno. Demanda tempo, é um processo aonde com o estudo, com a reflexão, com a busca da informação refletida, nós vamos ampliando nossa consciência e assim nos aproximando de Deus, que tudo está manifesto à nossa volta. Então, quando nós compreendemos melhor o que nos cerca, mais próximos, mais íntimos do divino vamos estar. Então, nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas, com aqueles que se colocam como donos da verdade, como conhecedores do caminho que leva ao reino dos céus. Porque estes, por mais boa vontade que tenham, eles não têm a verdade plena. Eles podem ter a sua verdade, a verdade deles, que eles estão manifestando para nós como verdade. E se nós aceitarmos a verdade deles, sem refletir, sem raciocinar, estaremos participando de uma mistificação. E se nós aceitarmos tudo que provém de uma determinada fonte, estaremos idolatrando, se fizermos isso sem reflexão, sem questionamento. E eu falo isso de maneira geral. Livros, por exemplo. A nossa doutrina não tem livros sagrados. Portanto, nós podemos sim ler as obras básicas de Kardec, refletir, questionar e buscar constatações, múltiplas constatações na ciência, na filosofia, em outras religiões. Kardec nos colocou isso no capítulo 19. Repetindo, a nossa fé, a nossa doutrina só será robusta se ela puder encarar face a face a razão, a ciência, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Se as obras básicas de Kardec podem ser discutidas, questionadas, porque a nossa doutrina é dinâmica, ela se adapta ao tempo, à consciência da humanidade. O que dirá, então, dos demais livros? Livros do Chico, livros do Divaldo,
e outros mais. Então, entendam que eu não estou querendo dizer que não devemos ler livros do Chico ou do Divaldo. Devemos ler, porque tem muito coisa boa. Muita coisa de origem moral e ética proveniente de espíritos superiores. Mas, de uma forma ou de outra, é a visão deles, que não devemos aceitar de pronto como sendo a verdade absoluta. Mesmo porque não são a verdade absoluta. Os livros do Chico, os livros do Divaldo, não são livros sagrados. E já foram comprovados erros nesses livros quando confrontados com a ciência, quando confrontados com a razão, com a lógica, existem questionamentos. E isso não invalida os trabalhos, os livros, a qualidade, o valor da leitura desses livros. Eu estou falando de livros, mas estendam isso para palestras, estendam isso para vídeos, estendam isso para tudo de informação que vier até nós. Nós precisamos refletir para assim a nossa fé ser robusta, a nossa doutrina permitir uma prática religiosa robusta, forte, sem falsas verdades, sem mistificações, sem dogmas, sem ritos, sem liturgia. Uma prática religiosa de conexão com a boa espiritualidade, com o divino, sem intermediários. Bom, então é isso. Nós devemos buscar boas leituras, boas palestras, bons vídeos, boas, em geral, fontes de conhecimento, de informação, mas para essa informação virar conhecimento, nós precisamos refletir, nós precisamos buscar múltiplas constatações, para assim essa informação processada, usinada, virar conhecimento em nós. E a partir daí nós temos a nossa verdade, que é nossa, por isso nós devemos respeitar as dos outros, dos demais caminhantes na estrada evolutiva, na estrada que leva ao reino dos céus. Que possamos, então, nós termos esta consciência. Vamos fazer, então, as nossas vibrações finais, para agradecer este momento de reflexão. Assim, então, mais uma vez com os olhos fechados, para facilitar a nossa concentração, vamos agradecendo a mais esse momento de crescimento em consciência, em reconhecimento do valor de ter uma fé robusta. Que possamos nós mantermos essa consciência que precisamos buscar conhecimento, porque, como Jesus nos coloca, só a verdade nos libertará. Para retribuir o muito do que recebemos dessas reflexões, vamos vibrando muita paz, muito amor, muita saúde, para todos os espíritos que nossa consciência puder alcançar. Aqueles espíritos que se encontram em situação de guerra, em situação de calamidade pública, os espíritos que se encontram reclusos em leitos hospitalares, em asilos, orfanatos, em nossas ruas, escravos de drogas. Vamos vibrando também por nossos amores, nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros, nossos irmãos. Que as energias que estamos irradiando possam, de alguma forma, fortalecê-los, protegê-los contra energias que possam prejudicar, de alguma forma, o caminhar evolutivo deles. Vamos vibrando também por nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, colegas de escola. E vamos vibrando por nós mesmos,
que nós possamos ter uma semana cheia de saúde e com a consciência que temos sempre que buscar a verdade. E precisamos sempre estar com Jesus, acompanhando, vivendo como verdadeiros cristãos. Porque estando com Jesus, como ele disse que está com o Pai, estaremos também com o Criador, em sintonia e ressonância com o Pai. Para materializarmos o nosso agradecimento, mais uma vez vamos oferecendo a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para todos.